Sala, com a doutora Marciele Grangeiro. Olá, você que nos acompanha pelo Instagram, Facebook, que é a doutora Marciele Grangeiro, começando um novo projeto feito com muito amor e carinho para você. Vem para a sala com a doutora Marciele Grangeiro. E hoje eu trago aqui um amigo muito especial, Dr. Vinícius Arraes, que é um dermatologista, pediatra, excelente formação. E nós, entre amigos, convidando você para sentar aqui conosco, vamos conversar hoje sobre várias doenças da pele, cuidado, que afetam tanto as crianças, como adolescentes, como os adultos. E aí, Vinícius, tudo bem com você? Tudo bem, eu quero agradecer essa oportunidade a você, Marciele, de poder estar aqui e poder discutir um pouco sobre essas doenças que são prevalentes e poder levar um pouco de informação para quem está em casa, né, contribuir para o cuidado da pele, tanto das crianças como dos adolescentes, e também um pouco ampliar até para os adultos. Isso, Vinícius, porque esse aqui é um espaço, o Vem Pra Sala é um espaço desenhado para a família. Então pode chamar todo mundo e nos acompanhar. Siga a gente que você não vai se dar mal, você vai se dar super bem, porque aqui é conteúdo com qualidade. E hoje eu quero começar falando sobre algo que muitas mães nos procuram, independente da faixa etária, né, Vinícius? Crianças pequenas, às vezes recém-nascidos, os jovens aí, que é a dermatite atópica. O que você tem para trazer para a gente hoje? Você tem razão. A dermatite atópica é uma doença que afeta desde crianças nos primeiros meses e também afeta os adultos, né? É importante que as mães e que os adultos, os adolescentes, eles saibam que a dermatite atópica é uma doença crônica, né? Com esse nome de crônica, o que quer dizer? Que não é uma doença que tenha cura, mas é uma doença que tem que ter cuidado sempre, né, para evitar o agravamento e também ter o controle dos sintomas. É uma doença que tem uma certa... a sua etiologia, a sua causa ainda não está muito bem definida, mas acredita-se que tenha um pouco de hereditariedade e também alteração na barreira cutânea, e isso acaba levando aos sintomas da dermatite atópica, que é principalmente a coceira e as lesões de pele. Isso é muito importante que o Vinícius falou, porque ela vai repercutir, por ela se cronificar, né, Vinícius, vai se repercutir principalmente assim na adolescência, nos jovens, na autoestima. Então, pensando nisso, vamos aqui com algumas dicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o banho, os tratamentos que podem ter, porque nessa faixa etária, principalmente dos adolescentes, né, Vini, que eles não querem, o banho é um problema, usar algum agente tópico já é uma dificuldade. E como que nós estamos hoje? Como deve ser o banho? Que hidratante usar? Como deve ser passado esse hidratante? Tem algo assim mais específico que possa aí trazer uma dica bem valiosa para quem está nos assistindo, para as mães, para os pais, até para os adolescentes também, que eles devem estar nos acompanhando, para eles entenderem a necessidade, né, de participar desse tratamento. Ótimo. Então, a dermatite atópica, ela, como nós falamos, é uma doença que caracteriza pelas lesões de pele e a coceira. Sendo que essa coceira é predominantemente o quê? Noturna. E isso já vai trazer algum impacto negativo para a vida desses pacientes, né? Sejam as crianças e os adolescentes, porque isso atrapalha o sono e a criança vai ter um impacto no seu dia a dia, às vezes trazendo negativamente repercussões na vida escolar desse paciente. Então é algo que tem que ser tratado de forma adequada. Os cuidados, eles começam desde o sabonete, né? O sabonete, ele tem que ser um sabonete adequado para a pele da criança e do adolescente. Então não pode ser qualquer sabonete. Tem que ser um sabonete que tenha um poder de detergência menor, que mantenha a barreira cutânea íntegra em si. Então, o sabonete não pode ser um sabonete neutro. É um sabonete que a gente chama que tem um pH ligeiramente ácido e, assim, tem menor poder de detergência. Em relação aos hidratantes, os cremes que nós utilizamos, é importante orientar as mães que elas devem usar um creme hidratante. Esses cremes, eles têm uma base hidratante e uma base com óleo.
essa é a junção do creme ideal para quem tem dermatite atópica, que é justamente o quê? Hidratar e reter a água por mais tempo, diminuir essa perda de água que acontece no nosso dia a dia e ter um poder maior de hidratação. E qual é o hidratante ideal para o paciente com dermatite atópica? É o hidratante que a família pode comprar. Talvez o mais importante para essas crianças com dermatite atópica é o momento correto de usar o hidratante. Idealmente logo após o banho, porque você vai ter uma penetração maior, você vai reter vai reter a água do banho por mais tempo e assim você vai ter um benefício maior para a pele dessa criança. E uma coisa que você me falou que chamou bem a atenção, porque às vezes eu pego isso no consultório, é a questão de entender essa parte da passagem do creme, né? Então, logo após o banho, que é para fazer essa retenção, e você falou algo, reter a água. A gente já sabe que crianças e adolescentes, eles têm uma dificuldade de tomarem água. Ela é importante nesse momento, Vinícius, para manter essa pele mais hidratada? Sim, tanto aumentar a ingesta de líquidos e de água, principalmente naqueles dias muito quentes, que eu acho que é esse período que nós estamos começando agora, diminuindo, aumentando a intensidade do sol, a exposição ao sol e o calor, então talvez tenha que orientar o aumento da ingesta de água e a quantidade de hidratante é a quantidade suficiente para cobrir todo o corpo da criança, né? Por isso que eu falei que o hidratante ideal é aquele que os pais podem comprar, porque às vezes não adianta comprar um hidratante que é muito caro e passar pouco. Então, a pele de uma criança com dermatite atópica é uma pele extremamente seca, que você passa, a criança fica toda branquinha, 5 minutos depois já absorveu. Então, é passar uma quantidade generosa, não é passar pouco. Então, por isso que o importante é o hidratante que você tenha condição de passar uma quantidade que cubra adequadamente a pele da criança. E fazer o uso contínuo, né? Porque acabou aquele frasco, por isso precisa ser reposto esse frasco. Então, por isso a importância da questão do valor ser acessível, né, conforme as suas possibilidades. E aí me chama a atenção de você falar em doença crônica, muitas vezes as crianças com as unhinhas ali ainda não cortadas, né, como tem muita coceira à noite, elas vão lá e coçam e pode haver uma infecção secundária, não pode, Vinícius? Isso mesmo. Então, assim, a pele da criança com dermatite atópica já é determinado geneticamente que ela tem uma alteração nessa barreira, é uma pele mais sensível. Então, os cuidados com evitar a agressão, a escoriação que acontece com as unhas, dentre as orientações dos pacientes com dermatite atópica, uma delas é manter as unhas muito curtas, né? Porque a coceira acontece de noite, quando o paciente está dormindo. Então ele vai acabar ferindo ferindo a pele, e esse ferimento é uma porta de entrada para uma possível infecção que acaba agravando o quadro de dermatite atópica. Então, dentro dos cuidados que nós temos que orientar os pais e os pacientes, as crianças, os adolescentes que têm dermatite atópica, é manter a unha sempre curta, é retirar as etiquetas das roupas, porque eles têm um limiar do prurido é menor. Então, aquela roupa mais áspera, às vezes acaba desencadeando o prurido, a coceira, né? Usar roupas de algodão, preferencialmente, né? Roupas que sejam mais ventiladas. Então, isso faz parte da orientação do tratamento do paciente com dermatite atópica. E aí, dentre os tratamentos, tem a bandagem, né? Isso. Que momento usa? E para encerrando esse bloco, o que você aconselharia, principalmente no uso de pomadinhas, que vai lá na farmácia, uso indiscriminado, que compra, que é mais fácil? O que você tem para falar para a gente aí? Tá. Então, no tratamento, o tratamento básico é esse que nós já abordamos. Cuidados com o banho, cuidados com o uso do hidratante, cuidados com o sabonete. E no tratamento medicamentoso nós temos o quê? Os corticoides, que são os cremes, as pomadas. Eu oriento que esses corticoides devem ser orientados pelo médico que está acompanhando. Porque o uso indiscriminado
dessas medicações podem trazer complicações, né? Podem trazer o surgimento de estrias, uma pele mais atrófica, que parece que é uma cicatriz, trazer repercussões importantes no crescimento da criança. Se for uma criança muito pequena, ele pode ser absorvido e trazer alterações importantes no corpo dessa criança. Então, corticoide, ele deve ser usado com cautela e com orientação adequada do dermatologista, do pediatra, do ebiatra que está acompanhando essa criança. Legal. Eu já peguei um caso, por exemplo, no momento de formação de uma criança que precisava fazer toda aquela bandagem noturna. E que momento que é indicado esse tipo de tratamento? Então, as bandagens, elas é um método fácil, barato, que pode ser utilizado pelas mães quando você tem aquelas lesões mais extensas, geralmente nos braços, nas pernas. Então, as bandagens elas têm uma grande vantagem. O preço, porque é barato, elas funcionam como uma barreira, então a criança acaba não agredindo, né, durante a noite, durante o sono. Elas aumentam a hidratação e elas também aumentam a absorção das medicações, tendo um efeito melhor. Então, geralmente, a gente orienta para aquelas lesões mais extensas e que comprometem uma área maior do corpo da criança. E tem um momento que ela é feita, com que creme, que quantidade que ela é feita, que material a mãe pode usar para envolver essa área que está aí sofrendo, essa pele que está ali cheia de prurido, bem vermelha. Isso, ó, a bandagem, ela pode ser feita com os corticoides, que deve ser orientado pelo médico sempre, com os hidratantes, e aí existem algumas roupas que são adequadas, específicas para bandagem, né? Que são como se fossem uns pijamas, né? Ou então você pode adaptar, fazendo com meias de algodão, que são meias úmidas e meias secas, após a passagem tanto da pomada do corticoide como do hidratante. Então a criança passa aí de 6 a 8 horas com essa bandagem. Geralmente a gente orienta no período noturno, né? E isso traz um benefício, resolve aquela situação mais grave da criança. Eu já pude acompanhar, viu, gente? O resultado é maravilhoso e tá aí, ó, algo novo, né? Antigo, né, Vinícius, mas novo aqui, que quase a gente não escuta falar, com um profissional que está acostumado a acompanhar esses casos e com certeza que tem um resultado satisfatório, né? Com certeza. Então, olha aí, se você quer saber, quer ter mais informação, acompanha o Dr. Vinícius no Instagram, segue lá, passa esse vídeo adiante, né, Vinícius? Tá na dúvida? Procura o Dr. Vinícius lá no consultório, com certeza ele vai ter todo o tempo do mundo para te explicar, inclusive, qual o tratamento melhor, em que momento que tá, porque cada um tem um momento diferente. E até pro adulto, porque quem não já viu alguém, né, coçando aí com uma coceira, às vezes aqui atrás, couro cabeludo, né, área de dobras, né, que incomoda bastante, e mesmo sendo adulto, traz uma sensação ruim, interfere na estima. Então fica com a gente e não abandona não, segue aí.